Instrução Normativa SME número 13, de 11 de setembro de 2018. O secretário municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando a Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 8.06990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, LDB, com ênfase no seu artigo 1º e alterações posteriores, em especial, a Lei Federal nº 12.796/13, a Lei Federal nº 1.494/07, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. As leis números 10.639/04 e 11.645/08, que dispõem sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. A Lei Federal nº 13.00514, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE. A Lei Federal nº 13.14615, que dispõe sobre a inclusão da pessoa com deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Decreto Federal nº 6.949/09, que trata da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Resolução C.N.I./CP nº 2/17. Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/08. As diretrizes curriculares nacionais contidas nas diferentes resoluções do Conselho Nacional de Educação, em especial, a Resolução C.N.I./CEB número 04, de 2010. A Lei nº 16.271/15, que aprova o Plano Municipal de Educação de São Paulo. O Decreto nº 54.454/13, que fixa diretrizes gerais para a elaboração dos regimentos educacionais das unidades integrantes da rede municipal de ensino e decorrentes normas complementares estabelecidas pela Portaria SME número 5.941/13. O Decreto nº 57.379/16, que institui no âmbito da SME a Política Paulistana de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, regulamentado pela Portaria SME número 8.764/16. O Decreto nº 57.478/16, que aprova o Regimento Padrão dos Centros Educacionais Unificados, CEUs. A Portaria SME número 1.224/14, que instituiu o Sistema de Gestão Pedagógica. A Portaria SME número 7.464/15, que instituiu o Programa São Paulo Integral nas escolas da RME e suas alterações. A Portaria SME número 1.185/16, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado nas unidades educacionais da rede municipal de ensino participantes do Programa São Paulo Integral. A educação integral em tempo integral, enquanto política pública de educação de uma cidade educadora. A educação integral como direito de cidadania da infância e da adolescência e promotora do desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, intelectual, física, social, emocional e cultural. O compromisso de garantir a alfabetização a todas as crianças até o 2º ano do ensino fundamental e aprendizagens adequadas em todos os anos, nos termos do Programa de Metas da Cidade e do Currículo da Cidade.
A necessidade de incentivar a implementação da expansão dos territórios e espaços educativos e da jornada diária dos estudantes para, no mínimo, de 7 horas diárias, prioritariamente, das turmas do ciclo de alfabetização, bem como de turma S com estudantes dos 5º anos do ciclo interdisciplinar e dos 9º anos do ciclo autoral que apresentem dificuldades de aprendizagem. Os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, o currículo integrador da infância paulistana e o currículo da cidade como documentos que subsidiam a prática pedagógica. O currículo da cidade, documento curricular inovador, como subsídio importante para orientar a prática pedagógica no ensino fundamental, orientado pelos princípios de inclusão, equidade e educação integral, que se alinha à história da rede e apresenta a matriz de saberes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, na perspectiva da educação para o século inciso 21. Resolve. Inciso 1. Das disposições iniciais. Artigo 1º. O Programa São Paulo Integral, SPI, instituído pela Portaria SME número 7.464, de 03/12/15 e suas alterações, nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de promover experiências pedagógicas diferenciadas e diversificadas nos territórios do saber, expandindo os tempos de permanência dos estudantes na escola de forma qualificada, ressignificando espaços e o currículo, garantindo o direito de acesso aos territórios educativos na escola e para além dela, numa perspectiva de formação e desenvolvimento integral, contemplando as aprendizagens multidimensionais e a integralidade dos sujeitos, fica reorientado na conformidade dos dispositivos estabelecidos na presente instrução normativa, fundamentados nos seguintes princípios e diretrizes pedagógicas. E tenha princípios. Alínea A. O território educativo em que os diferentes espaços, tempos e sujeitos, compreendidos como agentes pedagógicos, podem assumir intencionalidade educativa e favorecer o processo de formação das crianças e adolescentes para além da escola, potencializando a educação integral e integrando os diferentes saberes, as famílias, a comunidade, a vizinhança, o bairro e a cidade, configurando-se, assim, a cidade de São Paulo como cidade educadora. Alínea B. A educação como instrumento de democracia que possibilita às crianças e adolescentes entenderem a sociedade e participarem das decisões que afetam o lugar onde vivem. Alínea C. O diálogo como estratégia na implementação de políticas socioculturais que reconhecem as diferenças, promovem a equidade e criam ambientes colaborativos que consideram a diversidade dos sujeitos, da comunidade escolar e de seu entorno. Alínea D. A autonomia das unidades educacionais com a responsabilidade coletiva, favorecendo a criatividade e as diferentes aprendizagens, na diversidade cultural existente em cada território. Alínea E. A comunidade de aprendizagem como rede de construção de um projeto educativo e cultural próprio para educar a si mesma, suas crianças e seus adolescentes. Alínea F. A garantia às crianças e adolescentes do direito fundamental de circular pelos territórios educativos, apropriando-se deles, como condição de acesso às oportunidades, espaços e recursos existentes e ampliação contínua do repertório sociocultural e da expressão autônoma e crítica, asseguradas as condições de acessibilidade aos que necessitarem. Alínea G. A expansão qualificada do tempo de aprendizagem como possibilidade de superar a fragmentação curricular e a lógica educativa demarcada por espaços físicos e tempos rígidos, na perspectiva da garantia da aprendizagem multidimensional dos estudantes. Alínea H. A intersetorialidade das políticas sociais e educacionais como interlocução necessária à corresponsabilidade na formação integral, colocando no centro o ser humano e, em especial, as crianças, os adolescentes e seus educadores. Alínea I. Integrar a proposta pedagógica das UEs assegurando o direito ao convívio das crianças e adolescentes em ambientes acolhedores,
seguros, agradáveis, desafiadores, que possibilitem a apropriação das diferentes linguagens e saberes que circulam na sociedade e considerem o atendimento educacional especializado, sempre que necessário. A linha J. Fomentar a intersetorialidade consolidando, nos territórios, o diálogo permanente e ações conjuntas com as secretarias de Cultura, Esporte, Assistência Social, Saúde, Verde e Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania, Mobilidade e Transportes, Urbanismo e Licenciamento, Segurança Urbana, entre outras, assim como com as organizações da sociedade civil. A linha L. Fortalecer os processos democráticos nas unidades educacionais, em suas diferentes instâncias decisórias como conselhos de escola, grêmios estudantis, associações de pais e mestres, APES, Conselho Gestor e Colegiado de Integração, CELS. A linha J. Desenvolver ações na perspectiva da educação inclusiva e criar oportunidades para que todas as crianças e adolescentes aprendam e construam conhecimentos juntos, de acordo com as suas possibilidades, em todas as etapas e modalidades de ensino. A linha K. Identificar possibilidades para o desenvolvimento de novas estratégias, ancoradas na concepção da educação integral e promover ações que integrem as políticas públicas de inclusão social. Item B. Diretrizes pedagógicas. A linha A. O currículo da cidade em diálogo com o projeto político-pedagógico das unidades educacionais, significativo e relevante, organizador da sua ação pedagógica na perspectiva da integralidade, que garante que práticas, costumes, crenças e valores, que estão na base da vida cotidiana dos estudantes, sejam articulados ao saber acadêmico, produzindo aprendizagens significativas, promovendo protagonismo, a autoria e a autonomia. A linha B. O atendimento à criança com base na pedagogia da infância, de modo a articular suas experiências e saberes com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico e o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens a fim de promover o seu desenvolvimento integral. A linha C. As experiências educativas que levam em consideração o direito das crianças e adolescentes ao lúdico, à imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade, à brincadeira, à democracia, à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, dignidade, à conveniência e à interação com seus pares para a produção de culturas infantis. A linha D. A articulação das experiências e saberes dos estudantes com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, assim como atitudes e valores, de modo a promover aprendizagens multidimensionais, com vistas ao seu desenvolvimento integral. A linha E. A valorização do diálogo entre as pedagogias, social, popular, formal, participativa e de projetos. A linha F. A potencialização do currículo integrador da infância paulistana como subsídio fortalecedor do projeto político-pedagógico nas unidades de educação infantil, no intuito de promover reflexões sobre as práticas pedagógicas e o processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, na articulação dos trabalhos desenvolvidos nas duas etapas da educação básica. A linha G. Aplicação e análise dos resultados dos indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, com o objetivo de auxiliar as equipes de profissionais das unidades educacionais, juntamente com as famílias e pessoas da comunidade, a desenvolver um processo de autoavaliação institucional participativa que leve a um diagnóstico coletivo sobre a qualidade da educação promovida pela unidade, de forma a obter melhorias no trabalho educativo desenvolvido com as crianças. A linha H. A promoção de reflexões e discussões formativas acerca do currículo da cidade, como subsídio importante para orientar a prática pedagógica no ensino fundamental, tendo por base os princípios da inclusão,
da equidade e da educação integral, em diálogo com o projeto político-pedagógico das unidades educacionais, com a matriz de saberes e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, articulados aos territórios do saber propostos pelo Programa São Paulo Integral. Alínea I. A concepção das experiências pedagógicas como possibilidades de exprimir as intencionalidades e abordagens pedagógicas propostas, com vistas a promover aprendizagens nos territórios do saber, dentre os quais: Item 1. Educomunicação, oralidade e novas linguagens. Item 2. Culturas, arte e memória. Item 3. Orientação de estudos e invenção criativa. Item 4. Consciência e sustentabilidade socioambiental e promoção da saúde. Item 5. Ética, convivência e protagonismos. Item 6. Cultura corporal, aprendizagem emocional, economia solidária e educação financeira, além de outras experiências locais ou universais que dialoguem com o projeto político-pedagógico da unidade educacional. Alínea J. A ressignificação do currículo, na perspectiva da educação integral, integrada e integradora de forma a torná-lo mais eficaz na aprendizagem do conjunto de conhecimentos que estruturam os saberes escolares, qualificando a ação pedagógica e fortalecendo o desenvolvimento integral dos estudantes como cidadãos de direito, ampliando assim as possibilidades de participação e de aprendizagens para a valorização da vida. Inciso 2º. Da adesão do ensino fundamental. Artigo 2º. Poderão solicitar a adesão ao Programa São Paulo Integral as unidades educacionais de ensino fundamental, EMEFs, EMEFs e EMEBs que detiverem as seguintes condições. Inciso 1º. Espaços educativos compatíveis com o número de estudantes a serem envolvidos em turno de tempo integral, na própria unidade educacional, em outra unidade ou equipamentos, espaços do entorno, considerando também as possibilidades de organização dos espaços entre os turnos de funcionamento. Inciso 2º. Sua proposta de adesão amplamente discutida e aprovada pelo Conselho de Escola. Inciso 3º. Possibilidade de assegurar a permanência do estudante em turno de tempo integral, ou seja, 0,7 horas diárias, totalizando 0,8 horas aula durante todo o período de efetivo trabalho educacional. Parágrafo 1º. A solicitação de que trata o caput será formalizada mediante o preenchimento do formulário de adesão, capítulo 2º, parte integrante desta instrução normativa, que deverá ser encaminhado à respectiva Diretoria Regional de Educação, no período estabelecido em comunicado específico. Parágrafo 2º. Além das condições mencionadas nos incisos dia 3 deste artigo, para a efetivação da adesão ao programa será observado pelas DREs e pela SM a disponibilidade orçamentária, os critérios pedagógicos e a consonância da proposta com os demais programas vigentes. Parágrafo 3º. Havendo unidades educacionais inscritas em número superior ao determinado pela SME, serão considerados, ainda, os seguintes critérios. Alínea A. Se a União Europeia pertence a um dos CELs. Alínea B. O número de estudantes participantes em situação de vulnerabilidade social ou dificuldade de aprendizagem. Artigo 3º. Anualmente, a SM incumbir-se-á de publicar comunicado específico com o cronograma e as orientações que se fizerem necessárias para organizar as adesões das UEs ao Programa São Paulo Integral. Artigo 4º. As EMEFs, EMEFs e EMEBs, que aderirem ao Programa São Paulo Integral, terão como prerrogativa. Inciso 1º.
Priorizar a formação das turmas do ciclo de alfabetização e de turma S com estudantes dos quintos anos do ciclo interdisciplinar e dos nonos anos do ciclo autoral que apresentem dificuldades de aprendizagem. Inciso 2º. Possibilitar expansão gradativa do atendimento às demais turmas da escola. Artigo 5º. As EMEFs, EMEFs e EMEBs que participam do Programa São Paulo Integral, no ano vigente, deverão preencher o formulário de continuidade constante do capítulo 3º, parte integrante desta instrução normativa, e encaminhá-lo à respectiva Diretoria Regional de Educação, no período estabelecido em comunicado específico. Parágrafo 1º. As UEs mencionadas no caput deverão atender, no ano subsequente, as turmas dos primeiros ou quintos ou nonos anos do ensino fundamental. Parágrafo 2º. Será possibilitada a continuidade no programa das turmas atendidas no ano vigente, ficando vedada a inclusão de novas turmas exceto aquelas mencionadas no parágrafo anterior. Inciso 3º. Da adesão da educação infantil. Artigo 6º. Poderão solicitar a adesão ao Programa São Paulo Integral as unidades educacionais de educação infantil, EMEIs que detiverem as seguintes condições. Inciso 1º. Demanda escolar atendida. Inciso 2º. Espaços educativos compatíveis com o número de estudantes a serem envolvidos em turno de tempo integral, na própria unidade educacional, em outra unidade ou equipamentos, espaços do entorno. Inciso 3º. Ter sua proposta de adesão amplamente discutida e aprovada pelo Conselho de Escola. Inciso 4º. Possibilidade de assegurar a permanência do estudante em turno de tempo integral, ou seja, 08 horas diárias. Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput será formalizada mediante o preenchimento do formulário de adesão. Capítulo 2º, parte integrante desta instrução normativa, que deverá ser encaminhado à respectiva Diretoria Regional de Educação, no período estabelecido por comunicado específico. Artigo 7º. Na composição do tempo de permanência diário dos estudantes atendidos nas unidades educacionais de educação infantil deverá ser observada. Inciso 1º. A garantia, durante o tempo de permanência na unidade, de momentos de cuidados, destinados à higiene, alimentação e atividades livres, conforme as necessidades das crianças, em diálogo permanente com o projeto pedagógico da unidade, considerando o currículo integrador da infância paulistana, ampliando o repertório de experiências pedagógicas na perspectiva da pedagogia participativa e de projetos, considerando os territórios do saber. Inciso 2º. Nas experiências de aprendizagem e na associação do cuidar e educar em diferentes espaços, flexibilizando o tempo conforme o interesse da criança. Inciso 3º. A intencionalidade docente, manifestada por meio de vivências que possibilitem o protagonismo infantil, em diálogo com a formação integral das crianças em todas as suas dimensões. Inciso 4º. Da educação especial. Artigo 8º. Ficam regulamentadas pela Portaria SM nº 1.185/16, o atendimento educacional especializado, aí pela Portaria nº 8.764/16, alterada pela Portaria nº 9.268/17, o atendimento educacional especializado e atuação dos professores das salas de recursos multifuncionais, SRM nas escolas participantes do Programa São Paulo Integral. Inciso 5º. Dos Centros Educacionais Unificados, CEUs. Artigo 9º. A participação dos Centros Educacionais Unificados, CEUs no Programa São Paulo Integral dar-se-á, por meio da construção coletiva de ações com as unidades educacionais que o compõem com as do entorno. Parágrafo único.
A participação de que trata o caput será articulada pelos coordenadores de núcleos do CELS, equipes gestoras e docentes das UEs envolvidas e conselho gestor do seu. Inciso 6º. Da organização das turmas. Artigo 10. As turmas das unidades de ensino fundamental participantes do programa São Paulo Integral serão organizadas nos seguintes horários. Alínea A. Se no primeiro turno, das 7 horas às 14 horas. Alínea B. Se no segundo turno, das 11h30 às 18h30 ou das 12 horas às 19 horas. Parágrafo único. Os horários estabelecidos no caput deste artigo poderão sofrer alterações, em casos excepcionais, de acordo com normatização própria. Artigo 11. Para as turmas dos quintos e nonos anos, as turmas poderão ser formadas com 15 e 20 estudantes da série indicada independentemente da turma a que pertence. Inciso 7º. Da expansão curricular. Artigo 12. A expansão curricular configurar-se-á com os seguintes territórios do saber. Inciso 1º. Educomunicação, oralidade e novas linguagens. Inciso 2º. Culturas, arte e memória. Inciso 3º. Orientação de estudos e invenção criativa. Inciso 4º. Consciência e sustentabilidade socioambiental e promoção da saúde. Inciso 5º. Ética, convivência e protagonismos. Inciso 6º. Cultura corporal, aprendizagem emocional, economia solidária e educação financeira. Parágrafo 1º. Para contemplar os territórios do saber, considerando a diversidade da rede municipal de ensino, a unidade educacional deverá optar pelas experiências pedagógicas abaixo elencadas, assegurando as questões da acessibilidade arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e atitudinal. Item 1. Clubes de leitura, Academia Estudantil de Letras, Clube de Leitura, Contação de Histórias, Cordel, Cultura Popular, Oratória, Diversidade Cultural, Sarau, Língua Estrangeira, Docência realizada pelos PEIFs e, ou PFIs, português ou professor com experiência na atividade proposta. Item 2. Arte, artes visuais, canto coral, dança, hip hop, música, teatro, docência realizada pelos PFIs, arte ou professor com experiência na atividade proposta. Item 3. Jogos e brincadeiras, brinquedos e brincadeiras, brincadeiras inclusivas, diversidade cultural, jogos de tabuleiro, docência realizada pelos PFIs, matemática ou professor com experiência na atividade proposta. Item 4. Atividades físicas e recreativas, circo, iniciação esportiva, docência realizada pelos PFIs. Educação física ou professor com experiência na atividade proposta. Item 5. Educomunicação, cinema e vídeo, fotografia, imprensa jovem, rádio, jornal, jornal escolar, docência realizada pelos PEIFs ou PFIs com experiência em tecnologias e mídia. Item 6. Horta e educação alimentar, culinária, educação alimentar e nutricional. Alimentação, saúde, jardinagem, docência realizada pelos PFIs, ciências ou professor com experiência na atividade proposta. Item 7. Conhecimentos matemáticos, memória, robótica, docência realizada pelos PFIs, matemática ou professor com experiência na atividade proposta. Item 8. Ações cidadãs, cidadania e participação, economia solidária, mobilidade urbana, docência realizada pelos PEIFs ou PFIs. Item 9. Ações de apoio pedagógico, lição de casa,
aprofundamento de estudos, recuperação, e língua estrangeira, docência realizada pelos perfis ou designados para a função de professor de apoio pedagógico. Item 10. Libras, docência realizada por perfis ou perfis habilitação na área. Parágrafo 2º. Todas as atividades curriculares deverão ser planejadas e desenvolvidas com metodologias, estratégias e recursos didático-pedagógicos específicos, em diferentes espaços e territórios educativos, observado o respeito à forma e à característica de ensinar para todos, conduzindo ao mesmo objetivo educacional. Parágrafo 3º. Fica mantida a quantidade de aulas respectivas em Libras, para as unidades educacionais de educação bilíngue para surdos, previstas na matriz constante no anexo 2º da presente instrução normativa. Parágrafo 4º. O planejamento das experiências pedagógicas elencadas no parágrafo 1º deste artigo deverá, também, considerar o atendimento às necessidades específicas das crianças e adolescentes público-alvo da educação especial, garantindo sua plena participação e assegurando o direito à educação com os princípios da equidade. Parágrafo 5º. O detalhamento da matriz curricular, conforme a opção da unidade educacional, deverá ser apresentado no descritivo do conjunto da proposta pedagógica, integrando o projeto político-pedagógico da União Europeia. Parágrafo 6º. A unidade educacional que tiver proposta de organização curricular diferenciada estabelecida nesta instrução normativa, desde que consoante com seu projeto político-pedagógico e a política educacional da SME, deverá propor alteração, justificando-a, em projeto específico, previamente aprovado pelo Conselho de Escola, e enviá-lo à Diretoria Regional de Educação para análise conjunta da supervisão da unidade escolar e os membros do GT Cidade Educadora que acompanham o programa São Paulo Integral, para a autorização do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. Inciso 8º. Da organização do tempo integral. Artigo 13. Na composição do tempo de permanência diária dos estudantes matriculados nas EMEFs, EMEFES e MEBs, observar-se-á: Inciso 1º. Carga horária mínima de 08 horas aula diárias durante todo o período de efetivo trabalho educacional. Inciso 2º. 01 hora diária de intervalo, distribuída na jornada do estudante, garantindo, no mínimo, 2 tempos destinados à higiene, alimentação e atividade livre, em horários previamente definidos, para todos os dias da semana. Inciso 3º. As aulas da expansão curricular prevista na matriz curricular constante do anexo 1º desta instrução normativa deverão, preferencialmente, ser atribuídas ao longo do turno das 08 horas aula diárias, de forma a compor o horário das turmas. Parágrafo único. Na composição do tempo de permanência do estudante na escola poderão ser organizados quadros de expansão curricular, de acordo com as prioridades estabelecidas no projeto político-pedagógico da unidade, com ênfase nas dimensões intelectuais, cognitivas, sociais, emocionais, físicas e culturais, em consonância com orientações a serem publicadas oportunamente. Artigo 14. Outras formas de expansão gradativa da jornada diária dos estudantes com dificuldades de aprendizagem poderão integrar o programa de que trata esta instrução normativa a partir da oferta de atividades complementares desenvolvidas na ampliação da jornada escolar. Inciso 11. Da atribuição de classes-aulas. Artigo 15. A regência das classes, das aulas dos componentes curriculares e das 06 aulas do território do saber, das turmas do ciclo de alfabetização participantes do programa São Paulo Integral, serão atribuídas aos profissionais abaixo discriminados, de acordo com o projeto político-pedagógico da União Europeia na seguinte conformidade. Inciso 1º. Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Inciso 1º. Regência da classe, 25 horas a aula.
Inciso segundo. Professor de ensino fundamental segundo e médio, arte, 02 horas aula. Inciso terceiro. Professor de ensino fundamental segundo e médio, educação física, 03 horas aula. Inciso quarto. Professor de ensino fundamental segundo e médio, inglês, 02 horas aula. Inciso quinto. Professor orientador de sala de leitura, POSFO, de 01 a 03 horas aula. Inciso sexto. Professor orientador de informática educativa, POI, de 01 a 03 horas aula. Inciso sétimo. Professor de apoio pedagógico, PAP, mínimo de 02 horas aula. Inciso oitavo. Professores de educação infantil e ensino fundamental primeiro E, onde ensino fundamental segundo e médio, de 02 a 06 horas aula do território do saber. Parágrafo 1º. Na hipótese da continuidade dos projetos e com a anuência da equipe gestora da União Europeia, as aulas dos territórios do saber poderão ser atribuídas com prioridade aos regentes dessas aulas no ano de 2018, exceto aos excedentes. Parágrafo 2º. As aulas remanescentes serão atribuídas, compulsoriamente, respeitado o turno de trabalho na ordem. Alínea A. Até 15 horas aula aos professores com jornada incompleta. Alínea B. Aos ocupantes de vaga no módulo sem regência. Parágrafo 3º. Poderão ser previstas 02 horas aula do território do saber ao professor mencionado no inciso I deste artigo. Artigo 16. A regência das 10 horas aula do território do saber das turmas do ciclo interdisciplinar e do ciclo autoral participantes do programa São Paulo Integral será atribuída aos profissionais abaixo relacionados, de acordo com o projeto da escola e na seguinte conformidade. Inciso 1º. Professor orientador de sala de leitura, POSFO, de 01 a 03 horas aula. Inciso 2º. Professor orientador de informática educativa, POI, de 01 a 03 horas aula. Inciso 3º. Professor de apoio pedagógico, PAP, asseguradas, no mínimo, 02 horas aula. Inciso 4º. Professores de educação infantil e ensino fundamental primeiro E, onde ensino fundamental segundo e médio, de 02 a 10 horas aula de território do saber. Parágrafo 1º. Na hipótese da continuidade dos projetos e com a anuência da equipe gestora da União Europeia, as aulas dos territórios do saber poderão ser atribuídas com prioridade aos regentes dessas aulas no ano em curso, exceto aos excedentes. Parágrafo 2º. As aulas remanescentes serão atribuídas, compulsoriamente, respeitado o turno de trabalho na ordem. Alínea A. Até 10 horas aula aos professores com jornada incompleta. Alínea B. Aos ocupantes de vaga no módulo sem regência. Artigo 17. Poderá ser ampliado o tempo de permanência dos estudantes matriculados nos 5º e 9º anos, com prioridade, para aqueles que se encontrarem em situação de vulnerabilidade social e, ou com dificuldade de aprendizagem, mediante a oferta de plano de expansão curricular. Parágrafo 1º. Para a formação das turmas mencionadas no caput serão fixados blocos com 10 horas aulas e, com turmas de, no mínimo, 15 e máximo de 20 estudantes. Parágrafo 2º. Serão consideradas para a ampliação do tempo de permanência dos estudantes mencionados no caput as horas-aula desenvolvidas na ampliação da jornada escolar, nos termos do artigo 14 desta instrução normativa. Artigo 18. Poderão, ainda, ser previstas na composição da JOP do professor regente de classe do 1º ao 5º ano, 02 horas aula,
que a critério da equipe gestora serão assim organizadas. Inciso 1. Regência com atividades do território do saber com atividades de apoio pedagógico, ou. Inciso 2. Ministrada em docência compartilhada de língua inglesa. Parágrafo único. Na hipótese de a opção C pelo inciso 2 deste artigo, deverão ser asseguradas 02 horas aula do território do saber para apoio aos estudos ministradas pelo professor de apoio pedagógico ou professor com experiência na atividade proposta. Artigo 29. Na impossibilidade ou não havendo interesse do POE, em assumir as aulas a título de GECS, as aulas remanescentes poderão ser escolhidas, atribuídas aos demais professores da União Europeia. Artigo 20. Os professores em regência de classes e aulas e os designados para funções docentes participarão da atribuição de aulas do território do saber, desde que, esgotadas as possibilidades de aulas de seu componente curricular, titularidade de concurso. Parágrafo 1º. As aulas do território do saber serão atribuídas para compor a jornada de trabalho, opção JOP ou a título de jornada especial de trabalho excedente, GEX. Parágrafo 2º. Os professores ocupantes de vaga no módulo sem regência terão atribuídas aulas de expansão curricular a título de GEX em turno diverso ao de sua jornada regular de trabalho. Artigo 21. Deverão ser respeitados os limites previstos na Lei nº 14.660/07 e observadas as disposições do Decreto nº 49.589/08, para a atribuição de aulas a título de GEX. Artigo 22. Para participar da atribuição de aulas que compõem o território do saber aos professores mencionados no inciso 8 do artigo 15 e inciso 4 do artigo 16 desta instrução normativa, os interessados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, considerando a ficha de pontuação e os pontos da coluna 1, para os professores lotados na União Europeia e pontos da coluna 2, para os professores não lotados na União Europeia. Artigo 23. A equipe gestora da unidade educacional organizará as aulas do território do saber de modo a possibilitar que sejam ministradas por diferentes professores. Artigo 24. Esgotadas todas as possibilidades de atribuição no âmbito da União Europeia, as aulas do território do saber serão encaminhadas para a DRE para divulgação e atribuição nos processos de escolha, atribuição inicial e o periódico. Inciso 10. Do módulo de servidores. Artigo 25. As unidades educacionais com turmas de ensino fundamental primeiro participantes do programa São Paulo Integral, terão seu módulo de profissionais acrescido de. Inciso 1. De 3 a 7 classes, 02 professores de educação infantil e ensino fundamental. Inciso 1. Além de 01 auxiliar técnico de educação, para exercício de atividades de inspeção escolar. Inciso 2. A partir de 8 classes, 03 professores de educação infantil e ensino fundamental. Inciso 1. Além de 01 auxiliar técnico de educação, para exercício de atividades de inspeção escolar. Parágrafo 1º. A permanência na União Europeia dos profissionais mencionados nos incisos I e 2 deste artigo estará condicionada à continuidade no programa São Paulo Integral. Parágrafo 2º. A organização dos horários do profissional do módulo de docentes deverá contemplar o horário de funcionamento do turno da unidade educacional, em articulação com os horários dos demais docentes que atuarão com as turmas integrantes do programa São Paulo Integral. Inciso 11. Do projeto político-pedagógico. Artigo 26. A adesão das unidades educacionais de educação infantil e de ensino fundamental ao programa São Paulo Integral implicará em decorrente redimensionamento de seu projeto político-pedagógico e de seu regimento educacional, sob a coordenação da equipe gestora,
com a participação da comunidade educacional, aprovação do Conselho de Escola, análise conjunta do supervisor da unidade escolar e GT da Diretoria Regional de Educação do Programa São Paulo Integral, autorização do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. Inciso 12. Dos recursos financeiros. Artigo 27. Nas unidades educacionais de ensino fundamental e de educação infantil em que forem organizadas turmas do Programa São Paulo Integral, os recursos repassados do Programa de Transferência de Recursos Financeiros, PTRF, destinados a atividades e ações que efetivamente contribuam para potencializar as demandas em relação aos tempos, espaços e materiais imprescindíveis à implantação e implementação do referido programa, serão acrescidos dos percentuais abaixo especificados, observada a seguinte proporcionalidade. Inciso 1. 20% sobre o valor fixo quando organizadas até 03 turmas. Inciso 2. 25% sobre o valor fixo quando organizadas até 04 turmas. Inciso 3. 30% sobre o valor fixo quando organizadas até 05 ou mais turmas. Parágrafo 1º. As UEs de Educação Infantil e Ensino Fundamental, que no ano subsequente aderirem ao programa terão o acréscimo de R$ 10.000, aos recursos repassados por meio do PTRF. Parágrafo 2º. O recurso mencionado no parágrafo anterior será devido uma única vez e no ano da implantação do programa. Parágrafo 3º. As unidades educacionais de educação infantil e ensino fundamental aderiram ao Programa de São Paulo Integral no ano vigente e permanecerem no programa no ano subsequente, terão além dos percentuais estabelecidos nos inciso 1º, 2 e 3 acréscimo de R$ 5.000 aos recursos repassados por meio do PTRF. Parágrafo 4º. A transferência dos recursos mencionados neste artigo será repassada às UEs participantes do programa conforme texto legal anual específico. Inciso 13. Da designação do POEI. Artigo 28. As unidades educacionais de ensino fundamental participantes do Programa São Paulo Integral e, ou o Programa Mais Educação Federal poderão designar um professor para exercer a função de professor orientador de educação integral, POEI, sem prejuízo de suas atividades de regência de classes, aulas. Parágrafo 1º. O professor orientador de educação integral, POEI deverá ser eleito dentre os integrantes do quadro do Magistério Municipal, em exercício, preferencialmente, na própria unidade educacional, optante por jornada básica do docente, JBD ou jornada especial integral de formação, JEIF, e observará os seguintes critérios. Alínea A. Ter disponibilidade de horário para atendimento às necessidades dos referidos programas. Alínea B. Apresentar proposta de trabalho a ser referendada pelo Conselho de Escola para seleção e indicação do profissional de que trata este artigo. Alínea C. Participar dos cursos ou encontros de formação, orientação promovidos pela Diretoria Regional de Educação e, ou pela Secretaria Municipal de Educação SME. Parágrafo 2º. Os professores orientadores de educação integral, POEIs atuarão nas unidades educacionais, desempenhando suas atribuições em corresponsabilidade com o diretor de escola, o coordenador pedagógico e o conselho de escola. Parágrafo 3º. O professor orientador de educação integral, POEI será designado por ato do secretário municipal de educação. Parágrafo 4º. Respeitados os limites previstos em lei, as horas efetivas exclusivamente desempenhadas pelo POEI no desenvolvimento dos programas serão remuneradas a título de jornada especial de hora-trabalho, TECs. Parágrafo 5º. As horas-aula desempenhadas pelo POEI referidas no parágrafo anterior, observarão o limite de, no mínimo, 10 e, no máximo,
15 horas aulas semanais, observados os limites estabelecidos no disposto nas alíneas A e B do inciso 4º, do artigo 15 da Lei nº 14.660/07. Artigo 29. O professor orientador de educação integral, POEI, que se afastar de suas funções por períodos iguais ou superiores a 30 dias consecutivos terão sua designação cessada. Artigo 30. Compete ao professor orientador de educação integral, POEI. Inciso 1º. Articular as atividades propostas pelos programas São Paulo Integral e /mais Educação Federal com o projeto político-pedagógico da União Europeia e diretrizes dos demais programas desta Secretaria. Inciso 2º. Buscar parcerias que promovam a utilização de espaços educativos existentes no seu entorno. Inciso 3º. Promover a intersetorialidade com vistas a potencializar as experiências de aprendizagem possíveis no território educativo. Inciso 4º. Organizar e acompanhar o desenvolvimento das diferentes experiências/vivências/itinerários de aprendizagem na perspectiva da integralidade e integração das atividades educacionais, culturais, esportivas e sociais, promovidas na unidade educacional e em outros espaços educativos. Inciso 5º. Articular e implementar ações educativas que favoreçam o desenvolvimento dos programas. Inciso 6º. Propor ações que promovam a circulação dos estudantes pelos territórios do saber e ambiência no convívio escolar. Inciso 6º. Auxiliar na implantação de uma política intersetorial e intersecretarial entre os setores e secretarias dos diferentes órgãos públicos. Inciso 7º. Desempenhar outras atividades necessárias à execução do programa SPI, inclusive eventual substituição de docentes, sendo remunerado a título de JECs. Artigo 31. Na segunda quinzena do mês de novembro de cada ano, o Conselho de Escola avaliará o desempenho do professor orientador de educação integral, POEI, para decidir sobre a sua continuidade ou não, assegurando-lhe a permanência na função até o término do ano letivo. Parágrafo único. O não referendo do POEI pelo Conselho de Escola, devidamente fundamentado, desencadeará novo processo eletivo, no período de 30 dias subsequentes, envolvendo outros docentes interessados. Inciso 14. Das atribuições. Artigo 32. Atribuições da equipe gestora da União Europeia. Inciso 1º. Articular o processo de adesão ao programa, por meio da divulgação e incentivo à participação dos estudantes, assegurando o compartilhamento de informações entre os professores, funcionários e as famílias. Inciso 2º. Promover o debate acerca dos conceitos e concepções da educação integral, bem como dos princípios e diretrizes pedagógicas que balizam a adesão ao programa São Paulo Integral e seu significado no projeto político-pedagógico da unidade educacional, nos diferentes espaços e colegiados da escola, dentre os quais reuniões pedagógicas, reuniões de planejamento, reuniões de estudo, reuniões de conselhos de classe, reuniões de conselho de escola, reuniões de associação de pais e mestres, assembleias de estudantes, reuniões de grêmio estudantil, entre outros. Inciso 3º. Tecer as relações interpessoais, promovendo a participação de todos que compõem os diferentes segmentos da escola nos procedimentos de tomada de decisão, na construção de estratégias para enfrentar demandas e dificuldades e nas metodologias para mediar conflitos. Inciso 4º. Promover o envolvimento de toda a comunidade, em especial dos estudantes, em estratégias de ação/reflexão/ação com vistas a assegurar o acompanhamento e avaliação contínua da nova dinâmica, reafirmando o papel da escola, a importância e o lugar dos estudantes, professores, gestores e demais funcionários, das famílias e demais setores,
Organizações da sociedade na superação das fragilidades ainda estabelecidas na relação entre a escola e a comunidade, entre a conceituação de turno e contraturno, entre o entendimento do currículo e das ações complementares, suplementares, de forma a garantir, de fato, ambiência à educação integral. Inciso 5. Garantir percursos e tomada de decisões coletivas acerca das escolhas dos territórios do saber que comporão a expansão curricular na definição do currículo do Programa São Paulo Integral selecionados pela unidade educacional. Inciso 6. Promover a intersetorialidade com vistas a potencializar as experiências de aprendizagem possíveis nos territórios educativos. Inciso 7. Realizar a avaliação institucional do programa por meio de uma autoavaliação participativa com equipe gestora, professores, quadro de apoio, estudantes, pais e demais membros da comunidade escolar que realizaram adesão ao programa, considerando as experiências pedagógicas desenvolvidas, a integração curricular, a articulação dos territórios educativos nas escolas, a intersetorialidade e outras diretrizes que a unidade educacional considerar pertinente. Inciso 8. Monitorar o Programa São Paulo Integral nas unidades educacionais por meio da aplicação de indicadores de qualidade, nos quais as escolas que aderirem deverão informar dados quantitativos e qualitativos sobre a implementação do plano de atendimento da educação integral em tempo integral. Inciso 9. Elaborar carta explicativa aos pais, responsáveis com destaque para os benefícios da ampliação do tempo de permanência do estudante na unidade educacional. Artigo 33. Atribuições da Diretoria Regional de Educação, DRE, por meio da articulação de suas divisões e da supervisão escolar, no âmbito de sua atuação. Inciso 1. Fomentar discussões e reflexões acerca da organização dos tempos, da relação com os saberes e práticas contemporâneos, dos espaços potencialmente educacionais da comunidade da cidade. Inciso 2. Subsidiar os profissionais das unidades educacionais e propor atividades de formação que potencializem o debate, as estratégias e metodologias de implantação, acompanhamento e avaliação do Programa São Paulo Integral. Inciso 3. Subsidiar as equipes das unidades educacionais no redimensionamento de seu projeto político-pedagógico e regimento educacional. Inciso 4. Propor atividades de formação em conjunto com Secretaria Municipal de Educação com a participação das equipes envolvidas. Inciso 5. Indicar avanços, desafios e necessidades na implantação do Programa São Paulo Integral à Secretaria Municipal de Educação. Inciso 6. Promover a intersetorialidade com vistas a potencializar as experiências de aprendizagem possíveis nos território educativo. Inciso 7. Auxiliar na implantação de uma política intersetorial e intersecretarial entre os setores e secretarias dos diferentes órgãos públicos no âmbito de sua região. Inciso 8. Propor ações que promovam a circulação dos estudantes pelos territórios do saber e ambiência no convívio escolar. Inciso 9. Realizar o acompanhamento dos registros dos professores das experiências pedagógicas e da avaliação institucional do programa em conjunto com a equipe gestora das escolas que realizaram a adesão ao programa, considerando as experiências pedagógicas desenvolvidas, a integração curricular, as aprendizagens multidimensionais, a articulação dos territórios educativos entre as escolas e a intersetorialidade bimestralmente. Inciso 10. Incluir no plano de trabalho da DRE. Alínea A. O trabalho regionalizado, baseado em indicadores de aprendizagem e vulnerabilidade social, objetivando orientar o estabelecimento das prioridades para a participação no programa. Alínea B. A expansão do programa nos céus. Artigo 34.
Atribuições da Secretaria Municipal de Educação em conjunto com as diretorias regionais de educação para subsidiar as unidades educacionais na implementação e desenvolvimento do Programa São Paulo Integral, bem como na formação dos profissionais envolvidos. Inciso 1. Realizar visitas itinerantes às DRI_S/UES para apresentação da Política de Educação Integral em Tempo Integral da SME, planejamento e organização das ações de formação, escuta sensível das equipes pedagógicas nos territórios, alinhamento sobre a concepção e conceito de educação integral e procedimentos do Programa SPI, encaminhamentos para o funcionamento orgânico do Programa SPI. Inciso 2. Construir pautas coletivas e realizar formação mensal com os representantes membros do Grupo de Trabalho São Paulo Educadora. Inciso 3. Formar e orientar os POEs em conjunto com as DREs. Inciso 4. Formar e orientar os coordenadores pedagógicos das UEs que aderiram ao programa SPI. Inciso 5. Orientar os representantes dos grupos de trabalho das DREs para a realização da adesão das UEs ao programa SPI. Inciso 6. Acompanhar a construção e publicação de documentos curriculares, documento conceitual e orientador da Política São Paulo Educadora, documento indicadores de monitoramento do Programa São Paulo Integral, avaliação e aprimoramento das atividades de expansão da jornada, cadernos de subsídios da educação integral, dentre outros. Inciso 7. Acompanhar por meio da análise e leitura de dados do CEDU, o fluxo de estudantes participantes do programa SPI, adequando o sistema IOL para garantir o registro das matrículas em tempo integral na Rede Municipal de Educação São Paulo. Inciso 8. Elaborar e desenvolver planos de ações de formação conjuntas articuladas com a COPED. Inciso 9. Propor a formação de GT intersecretarial para a consolidação da Política São Paulo Educadora. Inciso 10. Mapear unidades educacionais potenciais, para expansão da Política São Paulo Educadora em consonância com as equipes das DREs. Artigo 35. O Grupo de Trabalho GT São Paulo Educadora responsável pela implementação, acompanhamento e avaliação do Programa São Paulo Integral, terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Garantir subsídios para a implementação e desenvolvimento do programa. Inciso 2. Propor ações de formação dos profissionais envolvidos. Inciso 3. Articular a intersetorialidade do programa, especialmente com as secretarias de Cultura, Esporte, Assistência Social, Saúde, Verde e Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania, Mobilidade e Transportes, Urbanismo e Licenciamento, Segurança Urbana, entre outras, assim como com as organizações da sociedade civil. Inciso 4. Acompanhar as aprendizagens das crianças e adolescentes a partir dos registros realizados e das itinerâncias. Parágrafo 1º. O grupo de trabalho mencionado no caput instituído pela Portaria SME 7.464/15, passa a ser constituído por: Alínea A. 9 representantes da SME, sendo um de cada coordenadoria, COCEU, COPED, COGEP, COGED, Gabinete, COTIC, CEDU, CODAI. Alínea B. 4 representantes de cada DRE, sendo um da Divisão Pedagógica, DIPED, um da Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral, DICEU, um da Divisão de Administração e Finanças, DIAF e um supervisor escolar. Parágrafo 2º. A composição do grupo de trabalho, nos termos do parágrafo anterior, será objeto de publicação anual no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. DOC. Inciso 15.
das disposições finais. Artigo 36. Para assegurar a expansão do tempo de permanência dos estudantes será possibilitada, mediante autorização expressa do diretor regional de educação, a realização de trabalho coletivo de formação, nos termos do inciso I do artigo 17 da Lei 14.660/07, até às 20h30. Artigo 37. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo diretor regional de educação, ouvida a Secretaria Municipal de Educação, se necessário. Artigo 38. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogada em especial, a Portaria SME número 8.003, de 09/10/17.